Prontinho. Então, muito boa tarde a todos e todas. Daremos continuidade ao nosso sexto encontro da disciplina de Atividade Física e Esportes Adaptados. Hoje, com a colaboração da nossa Melina Radaeli Gatti, que vai discorrer sobre o tema Atividade Física e Esportes no contexto educacional. A Mel, super veterana de vocês, fez a licenciatura em Educação Física na UFSCar, fez especialização também, né, em Educação Física Escolar pela UFSCar, fez o mestrado em Educação Especial e atualmente está doutorando também em Educação Especial aí na UFSCar. A Mel tem uma experiência muito grande com Educação Física Escolar, inclusive trabalhando junto a crianças com deficiência nesse contexto, né? A Mel também é professora na Unip, de Ribeirão Preto, e é um prazer enorme ter a Melzinha com a gente, vocês vão amar a Mel, gente. Mel, fica à vontade para complementar a sua apresentação, e desde já, muito obrigada por ter aceito o convite e por estar compartilhando a sua experiência com a gente. Eu que agradeço, Ney. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, uma honra poder tentar contribuir um pouquinho, ainda mais com essa disciplina que está incrível. Vou ser sincera, dou aula, mas eu estou parecendo que é a minha primeira apresentação. Não só pela responsabilidade, como pela turma que eu estou encantada, viu, de verdade, com o nível de todos. Gente, quando a May me falou disso, eu falei, o que eu vou falar? Não sei, não tenho o que falar. E aí eu comecei a passar a semana inteira pensando e falei, nossa, queria falar muito mais, May. Vi que eu queria contar histórias e fui relembrando e fui achando foto de baú, de gaveta, assim. E eu gostaria de contar muita coisa. Qualquer coisa eu pulo algumas. E quero que esse momento vocês me interrompam, façam perguntas. E, May, também vai me complementando, acrescentando, fiquem à vontade. Preparei uns slides, principalmente que eu sei que vocês têm que fazer o relatório, mas quero que seja uma conversa bem gostosa, que eu possa contribuir. Só para explicar um pouquinho, eu realmente sou veterana aí, me formei, sou da turma 08, não sei nem que turma que tá mais na UFSCar, me formei em 2011, na licenciatura. 2012 o bacharel, 2013 eu estava na pós em Educação Física Escolar e já estava trabalhando. Então, eu estava parando para pensar, são 9 anos aí, né? 2021, estou há 8 para 9 anos aí nessa jornada escolar. E antes a gente também já tinha umas experiências. Mas vou começar desse ponto para frente. Só um comentário, eu descobri, gente do céu, como é difícil, eu não tenho muito registro. E fazendo tarefa em casa com criança, como é difícil você fazer uma coisa e registrar o que você faz. Então, tem algumas histórias que eu só vou comentar, porque eu não tenho registro de tudo. Quem dirá você estar numa sala com 30 crianças, né, numa quadra correndo, 30 crianças, mais às vezes 2 com alguma deficiência, quem dirá que tem de pegar o celular e tirar foto? Nisso já caiu 3, já trombou, já tá brigando. Hoje em dia, minha realidade está um pouco mais tranquila. Vamos lá, eu vou começar a apresentar algumas histórias, eu vou contar relatos, outras eu tenho algumas coisinhas para mostrar. Vou compartilhar aqui. Eu só trabalho com o Zoom só 1 minuto, devia ter compartilhado antes. Deixa eu baixar aqui. Compartilhar. Tá aparecendo para vocês a apresentação? Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Já está compartilhando a sua tela, só não está no módulo apresentação. Eu vou pôr agora, não assustem, tem bastante slides, gente, mas é muita foto. Ai, que delícia. E é para deixar o material mais completo para vocês aí, ajudar no que for possível. Então, vamos falar do ambiente escolar, né, dessas práticas. Trouxe brevemente, não vou ficar discutindo muito isso, porque vocês veem nas outras disciplinas, que a educação física, gente, é um componente que integra a educação básica. Ela é obrigatória, tirando alguns detalhes, né? Quem cumpre jornada de trabalho igual superior a 6 horas,
quem tem mais de 30 anos de idade, quem tiver em serviço militar, quem tiver prole. Tem algumas exceções. A legislação é linda. E tem muita coisa que não é bem assim que funciona, quem dirá quando você depende de algumas leis municipais, né? E, não tá passando meus slides? Para vocês, passaram? Você está no slide de leis. Será que não está no modo PDF? Você colocou para apresentar como. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está no PowerPoint. Deixa eu tentar de novo. Agora foi. Ah, foi. E aí, dentro dessas leis, né, a educação faz parte da educação básica, que compõe todos os grandes níveis, da educação infantil ao ensino médio, como sendo obrigatória, só não é mais componente curricular do ensino superior, vocês já devem ter visto tudo isso, mas está aqui para precaução. Em 2017, gente, educação física tinha sido excluída do texto original do Ministério Público e também ficado de lado, principalmente envolvendo o ensino médio, mas ela é um componente obrigatório, porque a legislação fala educação básica, e educação básica engloba todos esses anos. E como também aborda a Constituição Federal de 88, é um direito de todos e dever ser assegurado pelo Estado e pela família que todos tenham acesso à educação. Então, quando a gente pensa nisso, eu trouxe alguns dados que eu trouxe da minha dissertação de mestrado, que terminei agora há pouco, o tanto que está aumentando o número de matrículas nas salas comuns do ensino regular, que é esse termo que a gente vai usar para nomear a escola convencional e o ensino regular nas salas comuns, né? Então, a gente está aumentando muito, está em torno, teve um aumento de 640% nas matrículas e 170% nas escolas especiais. Então, a gente vê que antes, essas pessoas que eram segregadas ou separadas, estão cada vez mais frequentando as salas comuns do ensino regular. Mas estar matriculada não significa que está inserida, está sendo incluída, né? Inserida não quer dizer que ela está incluída na sala, que ela está conseguindo participar efetivamente. E aí, no ano de 98, teve algumas pesquisas que mostraram, né, que foi o INEP que fez essa pesquisa, não é a mais fidedigna, mas dá para a gente ter uma base, que cerca de 200 mil pessoas com deficiência estavam matriculadas em educação básica, 13% em sala comum, e em 2014 eram quase 900 mil matrículas, e 79% dessas 900 mil matrículas era em turmas comum, de acordo com o censo escolar. Então, a procura, o direito e a matrícula estava acontecendo. E eu posso dizer que nos meus anos, nesses quase 10 anos, é absurdo. Antes eu tinha um aluno em uma turma, 2 alunos, agora não tem uma sala que não tem algum aluno quando eu estou trabalhando nas salas comuns do ensino regular. Eu sempre tenho algum aluno, alguma história para contar. Por isso, quando eu fui vendo, eu falei, nossa, é muita coisa que eu gostaria de falar aqui hoje. Às vezes tem 2, 3 por sala. E aí, gente, o que trabalhar, né? Às vezes a gente chega de paraquedas na escola. Eu vou começar a contar um pouquinho essa parte. Mas hoje a gente tem a BNCC, que é onde a gente tem que se basear. Deixei aqui embaixo para vocês o link, né? Se vocês não tiverem acesso ou quiserem ter específico da educação física. E aí tem essas unidades temáticas, desde jogos e brincadeiras, esporte, ginástica, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Então, isso é o que ela prega. E o que eu trago da educação física escolar, né, segundo alguns autores, quando eu andei estudando? O programa educacional deve permitir adaptações, flexibilidade e interação, para que todos consigam participar e estar efetivamente nessas aulas, não só estar lá na escola. Quem dirá na educação física, que muitas vezes eles eram deixados de lado, fica sentado que não consegue fazer, e tem muitas histórias ainda hoje assim, gente. E aí ela deve possibilitar desafios, respeitar suas limitações, promover a autonomia, enfatizar o potencial no domínio motor. Quando a gente pensa isso, se a gente for pensar mais além, deveria ser isso para todo mundo, né? Não só quando a gente pensa em incluir um aluno com uma deficiência, alguma coisa. Isso a gente tem que pensar em todas as aulas ou quando a gente for trabalhar em qualquer ambiente. E aí eu trago um pouco da educação infantil. Se vocês quiserem, eu tenho o plano de ensino do município,
a cada escola, a gente tem que se basear na BNCC, mas cada escola, você elabora o seu. Se vocês quiserem da minha educação infantil, eu deixo ele à disposição para vocês. Foi em cima da BNCC e de todos os componentes que precisa, eu, o outro, nós, e todos esses critérios. E eu posso disponibilizar sem problema nenhum para quando vocês estiverem começando isso. Então, aí eu vou fazer uma trajetória da educação infantil ao EJA, que todos estão na educação básica, eu só não tenho experiência no ensino médio. Mas eu comecei de trás para frente, eu comecei com os maiores, fui para educação fundamental ciclo 1, né, que a gente chama de anos iniciais, e agora eu estou na educação infantil. E educação infantil é a minha paixão, adoro, adoro mesmo. E está mais fresca na minha cabeça. Então, aqui é na sala da prefeitura, né, aqui de Ribeirão Preto, e eu queria que vocês observassem essa aluna aqui. Dá para ver meu mouse? Eu tentei fazer círculo, essas coisas, mas eu não era muito boa com tecnologia. Então, essa aluna aqui da primeira imagem está de costas. É a Lívia. Pode perceber aqui nessa segunda imagem que ela destoa um pouquinho das demais, tanto pelo tamanho, que ela tem uma idade um pouquinho maior, como que ela não consegue, ela está usando chupeta e ela tem algumas dificuldades de inserção social. A mãe sabe que ela tem uma dificuldade, estava em tratamentos, buscando vários médicos, e na educação infantil é muito difícil a gente chegar com um laudo fechado ou diagnosticar. Mas era nítido que ela tinha alguma deficiência intelectual. E é muito gostoso, tanto que a turma acolhe ela. Eu fico encantada em ver isso em educação infantil. A educação infantil, eles não veem essa diferença, muito pelo contrário. A amiga nessa primeira foto está ajudando ela nessa, e assim por diante. Ela não saiu do lado da Lívia em nenhum minuto. E ela gosta da turma e a turma fica super bem. Se você não fala, ou se a gente não domina, pelas crianças ela passa desapercebida, assim. Ela realmente está incluída no ambiente que ela está. É muito gostoso isso na educação infantil. E muitas vezes eles até querem, toda hora, cuidar desse colega. Se tem uma cadeira de rodas, a gente dava briga para empurrar a cadeira de rodas. Então, é muito legal o olhar da criança. Então, quando eu trabalho na educação infantil, cada vez mais eu acredito nisso, que a gente consegue melhorar o processo. Eu não é a minha trajetória, mas eu fiz pelas etapas e os anos. Então, ela fez atividade, a amiga ajudou ela a montar o dela, muitas vezes eu também tinha que ajudar, né? Não só ela, como as outras crianças. E ela ficou super bem. Essa sala é outra sala. Se eu faço atividade com uma turma, eu tenho que fazer com as demais. E a Lívia foi para outra sala fazer de novo a aula com a gente, que ela gosta de participar. Muitas vezes ela ficava andando pela escola, mas se era educação física, ela vinha. E aqui, junto com a turma da Lívia, tem esse outro aluninho, dá para perceber? Ele também tem uma deficiência intelectual, tem dificuldade no equilíbrio, tem dificuldade motora, na fala, mas na educação física era muito gostoso como eles participavam e se interessavam. Já vou falar um pouquinho, né? Não é tudo flores. Nessa outra sala, essa menininha de costas é a Raira. Ela era um xodó da turma, uma boneca mesmo. Mas eu estava dando uma atividade que é dança das cadeiras e ela continuava sentada. Ela é autista. Ela tem bastante dificuldade de socialização, mas é bem esperta. Ela sempre tinha os bichinhos. Ela pode ver que em todas as fotos ela não solta esses bichinhos. Iam com ela para a escola, que isso é uma característica muito comum entre eles, né? Depois vocês vão ver mais nas aulas da licenciatura. E ela me dava tanto trabalho, gente, ela não gostava da educação física. Ela fugia todas as aulas. Todas as aulas ela fugia. Não podia tirar o olho dela, porque ela estava lá no parquinho, ia para o portão. Eu tinha que parar a aula e eu não tenho ninguém para me ajudar. Como eu largo 25 crianças para ir atrás dela? Até começar a conseguir ir trabalhando. Isso não foi um processo fácil, até ter essas fotos. Eu conversava com o gatinho fazia, aí ela gostava, e aí ela foi começando a fazer. Mas a parte motora, pode ver, eu dei uma brincadeira que era pulo elástico, aqui é etapa 2, ela teria 5 e 6 anos, essa turma.
Ela não salta, ela faz um pé de cada vez. Mas ela estava já interagindo, já estava fazendo. Ela fica no meio das crianças nesse momento, porque antes ela realmente não gostava. Ela não gosta de barulho, eu tinha que evitar essas situações. Aí ela se interessava, mudava de grupo, não tem problema, a gente ia toda hora e as crianças acolhendo. Ela era uma graça de criança. Já tive outros casos que eu não consegui filmar, na educação infantil, de morder. Então, eles não gostavam da outra criança. E isso me dava um pouco mais de trabalho, porque mordia. Mas nada que você não fosse conversando e deixando do seu lado para dar conta da turma e ela ali com você para não machucar as outras crianças. E aí, depois a gente conseguia trabalhar tranquilamente. A Isa, essa menininha aqui, deficiência física, né? Ela tem paralisia cerebral. E o caso dela é muito legal. Eu fiquei encantada. Ela demorou uns 6 meses para aparecer na escola para mim. Ela não ia na escola. E quando ela foi, as crianças, essa que eu falei, brigavam para empurrar a cadeira de rodas dela. Todo mundo queria ficar do lado e ajudar a Isa. E tive umas situações que a Isa era muito protegida pelos pais, tanto é que ela não ia à escola. E quando ela foi, eu vi que ela usava esses suportes na perna, né? Essa prótese para ajudar a fixar o pé. Eu falei, a Isa usava uma cadeira de rodas, vai ter um vídeo dela. Ela era amarrada, ela usava faixa. Eu falei, será que ela não tem sustentação de tronco? E aí eu comecei a conversar e buscar, e a escola ninguém nunca tinha tentado tirar ela de uma cadeira de rodas, um pouco do que a May conta. E aí eu conversei com a mãe e falei, como que a Isa fica em casa? Então tá, vou pôr ela no chão para ela participar melhor. E eu vou mostrar esse vídeo que eu filmei a pedido da mãe, para a mãe ver como era ela na escola. Então, aqui era o começo da aula, fazendo um aquecimento. Ela consegue movimentar, mas ela não está acostumada. Aí, nesse caso, eu dei um apoio físico, né, que a gente fala além da instrução. Aí eu sempre faço as aulas bem lúdicas, trabalhando alongamento e flexibilidade. E aí ela tentava e fazia. Então, esse é um dos vídeos para a gente conhecer ela. E aqui no pátio, eu já tirava ela da cadeira de rodas e brincava. Na educação infantil, eu trabalhava muito os fundamentos básicos, coordenação motora, mas já apresentava base para alguns esportes também. Deixava eles manusearem raquete, bola, fazer cesta, essas brincadeiras, acuidade visual. Então, eu já ia trabalhando. E aqui, ela estava brincando com as outras crianças, livre com a raquete para manipular o objeto. E ela mesma ia buscar a bolinha dela. Outra situação, como as crianças gostavam de brincar com ela, é esse vídeo. Nesse dia a gente estava manipulando a corda e ele quis brincar com a Isa. Eu não falei para ninguém brincar com o outro. Aí, ó, não dá para filmar, você não consegue tirar o olho ou responder. Acho que é isso. Ela tá brincando, a outra vem, meio que tira ele e quer brincar com a Isa. Ah, não, eu repeti o vídeo. Então, pera, é o próximo slide. Será que eu não pus o vídeo? Ó, é isso. Aí a amiga já vem, já quer brincar também.
E o próximo, ela já, no final do ano, ela já não queria por nada ficar na cadeira de rodas, gente. Em muitas atividades eu precisava dela na cadeira de rodas. E para ela, pique-pega, os amiguinhos corriam e ela era pegadora. Então tinha situações que ela precisa, que facilitava. E antes de eu deixar a corda livre, mas também batia a corda, ela passava, eu também pegava e fazia ela pular junto comigo. Mas isso não dava para eu tirar foto sozinha e filmar, né? São várias situações. Até por isso que nesse caso eu consegui filmar. Aqui ela tá na cadeira de rodas só para vocês verem como ela era. Tá vendo que ela usa até um colete para segurar ela? E ela tem total sustentação de tronco. Então, são alguns exemplos do que eu conseguia fazer com algumas crianças. Vou parar de compartilhar rapidinho, gente. Eu não gosto de não ver vocês, sabia? É muito ruim ficar conversando. Já volto a apresentar. Só para vocês terem uma noção da educação infantil e contextualizar agora. Não é toda atividade realmente que a gente vai conseguir fazer igual. A gente não tem que mudar o objetivo de uma aula e não dar um conteúdo, mas a gente também tem que pensar como dá para essa pessoa participar, para não prejudicar nenhum dos dois lados. Não pensar só na pessoa com deficiência e não pensar só na turma. Então, foram atividades que eu pensei e falava, como que ela vai poder participar? Tem situações que tem que adaptar? Tem. Tem situações que eu conseguia levar materiais e outras que eu precisava realmente fazer ela fazer uma atividade do meu lado, fazer uma atividade diferente, ou dar um apoio físico, né? Eu fazer com ela, fazer ela fazer o movimento, mas vocês percebem pela carinha dela que ela adorava e participava plenamente. Depois, no meio do ano, ela ia em todas as aulas, o que no começo do ano ela nem frequentava a escola e ninguém nunca nem tinha tirado ela de uma cadeira de rodas. A Lívia era outra situação, né? As crianças não queriam ficar perto dela, porque ela era diferente, ela usava chupeta. A partir do momento que você põe numa roda e conversa, todas as amiguinhas entenderam que tinha que ajudar. E aí brigavam para ver quem estava do lado dela, quem ia ajudar ela. A gente consegue trabalhar muito isso nas crianças. E não é só chegar lá e vou dar minha aula hoje. O planejamento é muito importante. Por isso que eu falei, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês. Tinha toda uma organização. E aí, no final, a educação infantil, eu falei no começo de legislação, é nova aqui em Ribeirão Preto. Esse é o terceiro ano que tem. Eu entrei logo no primeiro ano de educação infantil e a minha diretora é muito legal. Ela falou, Mel, eu quero uma avaliação, não é só os professores vão fazer avaliação. E lá é a avaliação inicial, no meio do ano e a final. Ela falou, faz alguma coisa para fazer a avaliação dos seus alunos, do jeito que você quiser. E aí eu criei a ficha que nós vamos ver agora. E o que eu falei para vocês, fiz um curso faz um mês aqui em Ribeirão, da prefeitura, e eu vi quantos colegas não falaram, vocês sabiam sobre esses esportes paralímpicos? Vocês trabalham isso com as crianças? Vocês têm dificuldade em trabalhar? E todos relataram que tem. E, gente, quando eu entrei para dar aula a primeira vez, não estou falando de pessoa com deficiência, não, eu olhei para aquela turma, aquelas crianças correndo, eu quis chorar, eu falei, eu não sei dar aula, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Como que eu vou controlar elas? Parece que sai da sala de aula, gente, você soltou elas um rebanho, uma boiada, sai correndo. Eu falei, que é isso? Até você conseguir pôr limite, regra e pegar no jeito, foi uma experiência. Nas primeiras semanas eu falava assim, eu não aprendi nada na faculdade, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei quantos aqui fizeram estágio e estão tendo a oportunidade de fazer devido à pandemia, né, gente? Mas o estágio ajuda muito. Mas quando a turma é sua, eu juro que eu olhava e falei, não sei por onde começar, porque eu comecei na prefeitura de Barrinha, era tudo processos seletivos que eram temporários. E eu cheguei lá, a sala é tal, é isso, esse é o armário, vai lá. E eu falei, beleza, tem 2 dias de planejamento, você fica em reuniões pedagógicas e aí chega na sala de aula e fala, vou dar aula. E foi difícil, porque a minha primeira experiência tinha uma professora que já estava bem de idade, o que ela fazia? Dava uma bola, deixava as crianças brincarem. Quando muito, dava queimada. Chega eu tentando dar aula e aquelas crianças só querendo bola. Comecei negociando. Vamos fazer assim, vocês fazem metade da aula comigo, metade da aula eu deixo. Até que no final do ano eu tinha conseguido ganhar elas
e já tinha disciplinado a minha aula, mas até quebrar uma cultura de um ambiente que você entra é muito difícil. E aí, quando você tem uma criança com deficiência, na educação infantil aqui é 25 por turma por lei, mas chega decreto em cima de decreto, você tem que colocar a criança na aula, tem hora que você está com a turma com 30, de 4, 5 anos. Ano passado, o primeiro ano, então, foi loucura eu sozinha, ano passado chegou 2 apoios, que eles chamaram aqui, que era dar para assistência para as crianças, desde ir ao banheiro, olhar na hora do lanche, ou se eu tivesse uma turma com alguma criança mais debilitada, ela me acompanhava na aula de educação física. Mas esse apoio depende, gente. Tinha pessoas super proativas, tinha pessoa que eu falava que era melhor não estar na minha aula. Que eu falava, não, obrigada, deixa que eu dou conta. E tinha outras que ajudavam, porque que adianta ela super proteger a criança e não deixar a criança fazer nada? Que adianta ela pegar e ficar dando a bola na mão da criança e a criança não interagir com as demais? Então, tinha situações que esse apoio não era tão positivo. Mas isso eu falo agora, depois de quase 10 anos, gente. Se fosse no meu primeiro dia que eu cheguei na escola, eu queria uns 5 apoios na minha turma. Não que eu não queira ainda, né? Melzinha, você está trazendo questões super importantes, mas tem algumas questõezinhas aqui no chat, tá? Ah, tá, não estava vendo. Eu só estou ensinando educação infantil, que agora eu vou entrar um pouco mais na base de esportes, né, no Fundamental 1. E eu tentei trazer um pouquinho de cada caso, um caso de um autismo, deficiente intelectual e deficiente físico, que é o que eu tive aqui na prefeitura, né? Tem outros casos que nós vamos ver ainda, de auditivo, visual, que vocês vão encontrar de tudo. Mas desculpa, May, pode me falar. Estou falando das questões que estão aqui no chat, tá bom? Bom, você contou da Isa, né, da resistência que ela tinha inicialmente, talvez mais por parte da família, em tirá-la da cadeira de rodas, né? A gente conseguiu ver através dos vídeos que ela tem uma boa mobilidade, estabilidade, né? E aí a Júlia pergunta, essa proteção externa de sustentar o tronco com o colete sem a necessidade não atrapalha no desenvolvimento da modalidade, na mobilidade dela? Ô, May, vou pedir até um pouco sua ajuda, né? Você aqui, quem sou eu? Fico muito insegura para responder algumas coisas. Eu vejo como duas situações o colete. A Isa, vou responder que eu vi, né? Ela amava ficar fora da cadeira de rodas. No final, o pique-pega era só pique-pega-gelo, porque ela passava embaixo da perna dos amigos para salvar. Então, a gente até isso foi mudando algumas coisas, sempre para a Isa estar participando. E eles adoravam. A proteção do colete, gente, eu vejo como duas situações. Um excesso de preocupação, sim. Porém, conhecendo um pouquinho a Isa, eu tenho muito medo realmente que ela se jogasse para frente. Principalmente quando estavam as crianças empurrando a cadeira de roda delas e tudo mais. Na sala de aula, eu não via tanta necessidade dela ficar tão fixa, até porque eles colocavam uma mesa para ela na cadeira dela. Então, imagina, você está sentada, é igual cadeirão de criança, está sentada, eles encaixavam para ela escrever e tudo mais. Mas até isso, na minha aula, eu punha ela na cadeira, para ela ficar igual aos demais, e ela adorava. Então, eu não sei se atrapalhava ela, porque na casa dela, a mãe dela disse que ela não ficava na cadeira. Eu vejo mais como um excesso de zelo para ela não cair na locomoção, por ser pequena. Eu acho que há situações em que é necessário, sim, fazer a fixação dela na cadeira de rodas, especialmente quando está em deslocamento, né? E em outras situações, a gente pode e deve dar um pouco mais de espaço, autonomia para a criança. Tudo tem que ter muito critério, como a Mel falou. Imagina essa criança solta na cadeira de rodas, um amiguinho empurrando, passa outro na frente, para, de repente a criança sai voando. Então, tem situações, gente, que a criança precisa estar fixa na cadeira de rodas, por uma questão de segurança, e não é excesso de zelo, né? E tem outras situações, em outros momentos, né, que talvez ela se beneficie mais estando fora da cadeira. Então, acho que essa avaliação por parte do professor de educação física, ela tem que ser constante. Isso vai depender não só da condição da criança, mas da atividade com a qual ela está interagindo, a tarefa motora que está sendo proposta ali, né?
Então, como a Mel falou, talvez em alguns momentos seja mais interessante ela estar na cadeira de rodas, e aí, sempre que tiver na cadeira de rodas, precisa estar fixa. Principalmente pensando na educação física, né? Deslocamento, velocidade. Isso. Mas acredito que se ela fosse maior, que já é até um pouco, acho que um pouco que o Rafael pôs aqui agora, ela já teria total consciência e sustentação de controle para talvez não ficar tão fixada. Mas tem esportes que a gente já viu aqui, por exemplo, basquete, cadeira de rodas, rugby, e outros que é necessária essa fixação exatamente para não cair, não ter todo esse perigo, né? Ele muitas vezes tromba, rola e volta, né? Em muitos esportes é muito louco como é isso tudo, né? Essa fixação e a cadeira. Muitas vezes auxilia na estabilidade, foi a pergunta do Luca, né? Se eu fixo, se o meu aluno tem algum controle de tronco, né? Se eu fixá-lo pelo quadril e fixar o joelho e os pés, né? Porque imagina, os pezinhos, você está rodando a cadeira, o pezinho cai da cadeira, a cadeira passa por cima, torce, fratura, né? Então, principalmente a parte de quadril e membros inferiores da criança tem que estar fixado na cadeira de rodas, sobretudo quando em movimento, tá? E isso auxilia na estabilidade do tronco. Às vezes, com o movimento de tronco, ele já consegue colocar a cadeira em movimento, tá? Tem uma outra pergunta, tem duas perguntas aqui, Mel, você está conseguindo ver o chat? Agora que eu parei a apresentação, eu tô. Então, o que eu pensei da Isa é, quando ela for maior, talvez não precise desse colete, né, para ela ter um pouco de impulsão, para se deslocar, mas é importante essa fixação, tanto é que é nos outros esportes também. A Márcia, quantas crianças, né, que eu costumo ter em uma sala? Depende, educação infantil por lei é 25. Geralmente falta, viu? Eu costumava ter de 22, 21 crianças por dia em cada sala. Tinha dia que era 25 mesmo. E antes de abrir mais escolas, estavam colocando 26, 27, às vezes falta um professor e a realidade da rede se não tem substituto, eles dividem 5 crianças para cada sala. Se você está com aquela sala aquele dia, vai. Mas a média, teoricamente, é 25, mas já trabalhei com mais. No ensino fundamental, a escola que eu trabalhava era em média de 30. Tinha salas com um pouquinho mais, mas era 30. E no fundamental, anos finais, em torno de 35 crianças. Tinha sala que tinha menos, pela demanda, e tinha sala que tinha mais. Eu só estou falando uma média, tá, gente? Mas sempre faltava só umas 2, 3 crianças, ainda mais se era o dia de educação física. Pode ter certeza que eles vão todos, como amam. Parece que educação física eles vão. Na educação infantil é a tia preferida, né? A gente ouve. É incrível. E a pergunta do Rafael, né, que ele comentou, quando acontece isso, a May já adiantou um pouquinho, né? É bom a gente fixar para não machucar um pé, cadeira de rodas não passar, não trombar com outras crianças, mas tudo isso eu vejo, não sei se eu digo isso porque eu vejo com muita naturalidade hoje, porque eu já tive crianças. Não está se referindo a criança usuária cadeira de rodas. É isso que eu ia falar, eu vejo todas as minhas crianças como iguais. O que eu já tive de lesão, sabe, de cair e cortar queixo, ter que dar ponto, sem querer sozinha bater a testa na parede, formar um galo. Você fala como é que bateu, de escorregar e bater boca na trave do gol e quebrar o dente. Gente, eu já tive de tudo. E você tem aula de primeiros socorros, e aí você vai, né? Pega gelo, põe no dente, pega gelo, põe na testa, tá sangrando o dente e corre. Você pega a criança mais esperta e chama a diretora. E aí é assim, né? Esse ponto de utilizar os colegas para ajudar em situações mais críticas, e reza, e reza. E não adianta falar que não. E a educação infantil, nesses meus 3 últimos anos, foi uma experiência muito única, porque eles machucam demais. Uma coisa é você pegar uma criança já com 6, 7 anos. Educação infantil, eu comecei a dar aula feliz, vamos lá, né? Pensei mais em jogos cooperativos, situações lúdicas, mas depois que uma menina minha bateu sozinha com a cara na parede, eu falei assim, não, peraí, eu vou ter que trabalhar muito antes do que eu tô pensando. Depois que eles não têm noção de força para um pique-pega, de prensar, de empurrar, de relar, eu falei, não, peraí, vou ter que trabalhar outras coisas mais simples antes de chegar nesse nível. E eles evoluem muito rápido. Se você pegar o primeiro dia de aula e do último, você fala que a turma não é mais a mesma.
E aí, eu comecei a tomar esses cuidados, Rafael. Você vai ensinar a cair. Para cair, põe as duas mãos na frente, não vai cair com o rosto no chão, porque muitas iam. Se for trombar, correr, corre olhando para frente para não trombar. E isso vale para a criança, independente da deficiência dela. Toma cuidado com o amigo, para ela aprender a ter noção do corpo, do espaço que ela ocupa, independente de estar numa cadeira de rodas ou não, ou do que for, e a gente consegue trabalhando isso. Então, eu vejo a educação infantil muito importante. Deixa eu ver a próxima. De que forma ficou a inclusão dessas crianças agora na pandemia? Foi preciso alguma adaptação, além das que você já comentou? Pedro, posso comentar no final, eu não coloquei na apresentação, mas é uma situação muito delicada falarmos da pandemia, principalmente para a educação física. E na rede pública, que muitas crianças, vocês vão ver, tem escolas melhores, tem escola que vocês vão ver que a criança não está nem com chinelo, quem dirá ter acesso à internet. Mas eu comento um pouquinho da minha realidade, assim, no final da aula, pode ser? Vou dar seguimento aqui na apresentação. May, quer complementar alguma coisa na educação infantil? Posso seguir assim? Então... Eu só fiquei pensando, Mel, se essa desorganização das crianças em relação do corpo dela com o espaço não é fruto dessa coisa da modernidade, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, de ficar mais preso em espaços restritos, usar mais videogames, estar mais sujeito à interação com tela, né? Eu acho que isso tudo, eu acho que as crianças estão mudando. As crianças, como eu conhecia há 30 anos por isso que eu estou falando, né? Porque eu gosto, mas eu vejo que quanto mais nós trabalharmos isso nesse ambiente escolar, essa base é cada vez mais fundamental, porque elas só ficam dentro de casa, televisão, celular, até para a gente chegar no desenvolvimento e ter grandes pessoas, ou atletas, ou até mesmo para uma qualidade de vida depois. E vejo muito isso, sim, e não só nas crianças, como nos adolescentes. Trabalhar de sexto a nono ano, gente do céu, não sei se vocês fizeram estágio, eu queria chorar, era um parto, eu tinha que implorar para eles fazerem aula. E levavam o celular na escola, mesmo não podendo. Então, foi uma realidade bem delicada. Até você ganhar os alunos para depois você fazer seu trabalho de professor, tem muita coisa, sabe? Não é simplesmente chegar e dar uma aula. Não é simplesmente entender de uma deficiência e incluir. Você tem que fazer um trabalho antes como professor de educação física que está cada vez mais difícil. E eu acho que é de maneira geral. Não sei o que vocês veem no estágio de vocês. Se vocês quiserem comentar depois, vou gostar muito também disso. Bom, aí vou voltar para a minha apresentação, gente. Aí minha diretora pediu para eu fazer uma avaliação, e foi o que a Paty falou na primeira aula, né? É importante nós planejarmos para ter uma aula, e muito importante a gente também avaliar para saber onde a gente está chegando, né? Então, eu compartilhei, Gafé? Então, vou continuar aqui. Parece que ela saiu da reunião. Deixa eu avisar ela, gente, que às vezes a gente se desconecta, a gente fica na frente da tela. Ah, então tá bom, só para te ajudar, te avisar que você caiu, até já. Ela já percebeu, já, tá voltando. Essa parte que você coloca, Kathleen, é muito importante, né? As tendências vão mudando também. Hoje já não é mais nem galinha pintadinha, né? Na época do meu filho era cocoricó. Antes disso, tinha um programa da cultura, que era o Bambalalão. Então, as influências culturais também, que vão sendo propagadas, a gente às vezes tem que lançar mão desses recursos, né?
Uma vez eu fazia estágio, né? E aí o menino pedia pra gente fazer atividade com PJ Masks. E para encontrar o que era esse PJ Masks, e procura daqui, assiste dali, até eu encontrar, isso foi tipo semanas, que eu perguntava para a mãe dele não sabia o que era, e depois de um tempo ela foi me falar que eram uns vídeos que ele assistia no YouTube. Aí fui encaixar, né, para poder conseguir dar uma aula, que ele não gostava muito de participar. Aí quando eu coloquei esse tal de PJ Masks, aí ele começou a participar. Foi muito engraçado. Para que os outros tenham gostado também, né? Eles sabiam, mas eles não sabiam explicar o que era, de onde vinha. Eu sabia a cor da roupa, que não sei o que, mas o que era exatamente, eu não sabia. E, gente, voltei. E ouvindo esse comentário é muito importante. Eu acho que eu tenho duas sortes muito grandes, né? Eu tenho uma irmã temporona e o filhinho do Thiago. Então, esses programas, tá no mundo deles, ajuda você a se aproximar e conseguir conversar ou adaptar uma atividade ou fazer com que eles tenham interesse, de maneira geral. Então, eu cresci sabendo que minha irmã assistia, então sabia o que eles estavam falando, que agora Lucas Neto, então, gente, fica a dica para educação infantil. Não gosto do desenho, mas fica a dica. E, de maneira geral, o mais importante é você conversar. Mesmo que educação infantil, eles têm muito para falar, eles precisam ser ouvidos, e isso vale para a pessoa com deficiência. Assim você descobre o que ela gosta, você consegue se aproximar, você consegue perguntar o que ela consegue, e aí, tudo isso também vai falar depois, não só vou falar da minha experiência. A gente consegue trabalhar nas potencialidades dessas crianças. Então, é muito importante isso, ver o que ela faz e elas muitas vezes te ajudam ou contam, é muito importante. Bom, vou tentar apresentar de novo sem cair da reunião, né? Vou compartilhar de novo, continuando. Tá aparecendo, gente? Sim. Tá, sim. Então tá. Porque da outra vez eu apertei e não apareceu, ninguém respondeu, eu saí, aí eu vi que eu tinha caído. Então, aqui é uma ficha de avaliação que eu mesma criei, bem simples para educação infantil. A primeira avaliação, a segunda e a terceira. E movimentos básicos, você consegue andar, correr, saltar, se tem noção espacial, frente, trás, socialização, como é, agilidade, equilíbrio. Então, eu ia avaliando nas aulas e pensando em cada aluno e se tinha algum comentário extra para fazer. E colocava sim, não e às vezes. Aí, o ensino fundamental, anos iniciais. Amava quando eu tinha estagiário, gente. Essa sala, aqui eu tinha 3 alunos com deficiência. Esse autista, esse tinha deficiência intelectual e eu tinha um com deficiência auditiva. Ele não está na foto, com deficiência auditiva faltava muito. Então, quando esse estagiário chegou, além de eu poder ensinar, ele me ajudava do jeito que eu queria, era sensacional. E as crianças adoravam ele, principalmente por ser homem e ser alto, nossa, era ótimo. E também era bom porque elas tinham mais medo do que de mim. Quando precisava, nossa, bastava eu pedir uma vez e já estava tudo sentadinho. E aí, como eu trabalhava com eles, ele não gostava de ficar com as demais crianças. Então, não sei se vocês conseguem ver, a escola tem 2 quadras, a de baixo e a de cima. Então, eu dava aula na de cima e deixava ele brincando na de baixo. Então, todas as atividades que eu dava, é que eu estava trabalhando na acuidade visual já. Já o dardo, eu explicava para eles o que era, mostrava alguns vídeos, às vezes tinha biblioteca que eu passava filme e a gente ia para a quadra. Então eu levava o dardo, eles brincavam, boliche. Muitas vezes, gente, os materiais eram meus, tá bom? E quando não, era reciclável mesmo, garrafinha de água e essas coisas todas. A gente ia fazendo muito material. Então, a turma estava aqui brincando, ele ficava aqui. No começo era sozinho, depois eu já conseguia colocar um amigo para brincar junto, depois 2, e assim por diante. O meu deficiente auditivo me deu muito trabalho, porque ele era no primeiro aninho, ele não era oralizado, não dominava Libras, e ele adorava educação física porque ele corria e gritava, gritava, gritava. Imagina eu dando aula, controlando ele, correndo e gritando, gritando, gritando. E ele usava aparelho de audição, mas para educação física é um detalhe que a gente tem que tomar cuidado, porque custa caro, cair no chão, quebrar, ainda mais criança de 6, 7 anos. Eu pedia para tirar.
Então, até eu conseguir manter uma rotina com ele, sempre eu entender que tinha que ser uma roda, sentar, dava o material, eu mais gesticulava para ele entender e fazer, sempre punha as melhores crianças para estar ajudando. No final do ano consegui, mas no começo do ano tinha dia que eu queria chorar também. Aí eu pedia para a diretora me dar uma pessoa para me ajudar com ele, porque era uma sala que tinham 3 crianças. No estudo que eu fiz sobre coensino, que eu vou abordar aqui algumas estratégias, um dos estudos fala que no ideal de uma turma é ter no máximo 30% dela com pessoas com deficiência. E o coensino são pelo menos 2 professores juntos. Então, às vezes, ter muitas crianças e com especificações diferentes, né, com necessidades diferentes, às vezes torna muito difícil o trabalho. Mas tem escola que acha que é bom, põe todas juntas na mesma sala, não divide uma em cada sala. E aí os professores sofrem um pouquinho. A gente vai pegando jeito. Então, aqui é uma das minhas realidades, né, no primeiro ano. O segundo ano, aqui é uma brincadeira de pique-pega. Eu sempre trabalho com eles contextos culturais das datas que tem no ano, né? Então, provavelmente a gente estava em abril, dia do índio, e eu dei esse pique-pega. E para identificar o pegador usava cocar. Essa estratégia é muito legal para usar com criança de maneira geral, que fica mais visual, as crianças adoram, e para a pessoa com deficiência intelectual facilita essa diferenciação, ela tem dificuldade em abstrair algumas coisas, e se ela vê, se a gente conseguir passar isso para o mais concreto possível, facilita. Não precisa ser um cocar, gente, às vezes, assim, para identificar o pegador, usa um chapéu, usa uma fita, qualquer coisa assim. E as crianças amam, qualquer coisa que dê atenção ou que ela seja diferente, elas gostam. Então, essa menininha aqui tinha deficiência intelectual e ela era pegadora. Então, eu sempre punha 2 pegadores juntos. Então, se ela pegava, beleza, ajudava, e o outro também, punha em dupla, para também não desmotivar. Às vezes fala, eu não consigo pegar ninguém. Não, eles conseguiam fazer em dupla, às vezes até trio, dependendo. Aqui, eu trabalhei o vôlei, e quando eu trabalho no esporte, essa turma aqui já é 3º ano. Quando eu ia trabalhar qualquer esporte, eu tentava trabalhar ele o mais amplo possível. Então, eu passava um pouco de teoria, explicava o que era, levava na biblioteca e mostrava vídeo do que eu estava falando, para eles conseguirem visualizar o que eu estava querendo ensinar. Depois, eu usava todo o processo, eu não chegava e vamos para a quadra e tal a bola. Principalmente porque são anos iniciais, né? E quando eu trabalhava o vôlei, eu não falava só do vôlei, eu falava do vôlei sentado, falava do vôlei de areia, e ia mostrando as possibilidades que existem para ampliar o repertório deles. Então, a gente foi para a quadra e brincou de vôlei sentado. Eles não podiam levantar, né? Como é a regra, o mundo chão. Às vezes não conseguem, mas todos ficavam sentados. Então, se eu tivesse um aluno cadeirante nessa turma, que faça uso de cadeira de rodas, dava perfeitamente para ele participar, como todas as demais crianças. Depois disso, eu coloquei-os em grandes turmas na rede. Depois, eu fui até chegar no vôlei convencional. São só alguns exemplos. Se eu tivesse um aluno que fizesse uso de cadeira de rodas, a rede estaria mais baixa, eles continuariam jogando como vôlei sentado. E assim por diante. Eu fazia até vôlei da terceira idade. A gente brincava daquela brincadeira que era o câmbio, que vai jogando, a gente fazia todas essas evoluções, mas também ensinava o toque e a manchete. Trabalhei esgrima, eu trabalhava praticamente todos os conteúdos, né? Cada ano vocês vão vendo que eram algumas modalidades que eu ia organizando no meu planejamento. Então, desde a elaboração dos materiais, a Ney falou que o jornal é uma raridade, meu pai assina até hoje, tem pilhas e pilhas. Quando eu for para São Carlos, eu te levo um pouco, não tem nem onde pôr. Então, eu sempre usei muito esses materiais alternativos. Então, eles fizeram a espada, fizeram o escudo. Esse menino tinha baixa visão, mas ele participava plenamente das aulas, assim, sem ter grande dificuldade. E essa sala é uma turminha menor, eu falei, aqui todas as salas praticamente tinham 30 alunos, mas essa sala tinha poucos alunos, que eram todos que tinham alguma dificuldade de aprendizagem. Alguns tinham alguma deficiência, alguns tinham laudo, outros não. Então, era uma turminha que eu amava trabalhar, gente, porque eles eram muito
ajudavam muito uns aos outros, e tudo eles topavam. Então, a gente trabalhou a esgrima com as tintas, às vezes a diretora queria me matar, mas ela me apoiava em todas as ideias. Aqui, eu trabalhei dama com eles, a escola, de maneira geral, amou, fiz um campeonato de dama, como vocês podem ver, e com essa turma não foi diferente, eles fizeram dama também, e aí eu fazia por sala, e os finalistas fizeram uma grande final para fazer que todos participassem juntos. Essa menina que eu nunca esqueço, a Karen, gente, ela era mandona, mas ela punha ordem na sala inteira e me ajudava com todo mundo. Ela tinha essa personalidade. Não sei falar a síndrome que ela tinha, porque já fazem muitos anos. Se a May souber pelas características da fisionomia dela. E aí a gente fez tudo com eles, corrida de orientação, eu bolava, eles tinham que chegar no local e tinha regras, todos os alunos tinham que chegar junto. E se a equipe não chegasse junto, elas não podiam abrir a pista e não podiam continuar. Isso fazia com que não saíssem os primeiros correndo na frente e esperassem os outros. Eu tinha uma menina, elas eram gêmeas, e eu não sabia disso. E só vou terminar aqui e já conto delas, nessa cuida de orientação. Elas estavam na mesma sala, eu não fazia ideia que elas eram gêmeas. E uma, na hora do parto, teve paralisia cerebral, né? E ela andava com dificuldade. E devido a isso, a mãe também super protegia. E a outra era super bem resolvida, né? Até, vamos dizer assim, meio deixada de lado. Eu não sabia que elas eram irmãs. E um dia a mãe foi na escola brigar comigo, falando assim, a Larissa reclamou da sua aula, porque ela não fez isso. Eu falei, não, ela fez. Ela só não queria deixar os outros fazerem. Ela fez igual e ela tinha que voltar para a fila. E aí, nesse dia, eu fui entender que elas eram irmãs. Foi nesse dia que eu descobri. E nesse dia da corrida de orientação, foi muito legal, porque se você muda uma regra, nós vamos falar isso, de estratégias, a regra era a equipe inteira junto. Então, isso ajuda a turma toda, não só aquele aluno com alguma dificuldade, como aqueles que são mais ansiosos ou têm melhores habilidades, ou correm mais rápido e saem correndo na frente. Então, tinha que fazer todos estarem o tempo inteiro juntos. Foi uma atividade que eu fiz com eles. E essa diretora me pedia avaliação, eu tinha que avaliar as crianças. Então, para quarto e quinto ano, eu fazia prova do que eu trabalhava. Então, por exemplo, aqui é uma prova de capoeira. Trabalhava jogos cooperativos, trabalhava o que devia pregar, porque eles brigavam demais. Então, eu conseguia trabalhar e fazer provas simples para ir avaliando e ter registro como a diretora queria. Essa escola foi onde eu voltei para o mestrado, onde eu falei, é o que eu gosto, quero voltar. Gente, vocês têm alguma dúvida de antes? Continuo? Tem perguntas? Então tá, vou seguindo aqui. Essa escola, eu peguei algumas aulas nela, junto na prefeitura de Barrinha, e por causa disso aqui eu quis voltar a estudar. Voltei e fui para o mestrado, que é o KM, que a escola chamava KM Severino Paixão da Silva, que é um centro de atendimento e educação para menor especial. Esse lugar, para mim, foi um trabalho sensacional. Nessa escola, eles recebiam, era o contraturno da escola, então quem estava em ano regular frequentava a escola e no contraturno ia para nós. E os adultos era como se fosse uma escola de EJA que eles frequentavam em todos os dias da semana. Aqui tinha uma equipe multiprofissional sensacional. A gente tinha essa moça fisioterapeuta, psicóloga, fono, o que vocês imaginarem, tinha a sala delas dentro dessa própria instituição. Tinha um professor de arte, educação física, além da professora de sala, que é o AEE mesmo. Então, essa é a turminha com que eu trabalhei, uma foto que eu achei de todas nós juntos, né? Eu mesma elaborei o plano, porque o município tem o plano deles em Barrinha, mas para essa escola não tinha um plano para educação física, então eu elaborei um esboço do que eu queria trabalhar com eles, trabalhei nos bimestres e foi onde eu trabalhei, né? Desde jogos e brincadeiras indígenas, como vocês podem ver, desenvolvimento de noções dentro e fora, consciência corporal. E quando eu cheguei para trabalhar com eles, foi um desafio, tanto é que depois que eu saí de lá, o ano seguinte, o
o menino que entrou falou, o que você trabalhava? E é muito legal a gente poder construir isso junto, não é porque eu saí que termino um trabalho. E aí eu passei tudo para ele e, inclusive, o que eu planejei. Aqui estão algumas das minhas alunas, elas são da deficiência intelectual, essa tem síndrome de Down, e eu não queria menosprezar ou inferiorizar, não é porque elas são adultas, que eu vou tratar como adulto, não é porque também são grandes e têm alguma deficiência, eu vou tratar quando tivesse 5 anos de idade, eu fui descobrir o que elas sabiam. Então, essa turma era bem avançada, e ninguém separava elas da escola, elas já estavam juntas há anos. Então, eu estava trabalhando o corpo humano, partes do corpo. Aqui eu trabalhei, construímos pipa e soltamos pipa. Esse menino estava conseguindo trabalhar a coordenação motora fina com ele. Não lembro o nome, gente. Eu tive muitos alunos para lembrar de todos. Esse aqui é um vídeo que eu queria mostrar para vocês. Eu estava começando esportes com raquete. Então, o primeiro semestre eu trabalhei mais fundamentos básicos e no segundo eu já estava começando as iniciações esportivas. Esportes com raquete, as duas jogando. Elas conseguiram 3, elas ficaram numa felicidade, e para elas conseguirem esses 3 toques, foi depois de mais de, assim, não sei dizer, mas várias tentativas, várias mesmo. E o processo foi lento, a gente já não começava assim, comecei trabalhando, parado, sozinho, com a parede, eu jogando, até elas conseguirem jogar entre elas. Outra coisa que eu fazia muito, parece que não, mas eu repetia muito as atividades com eles, para fixar e para melhorar. Então, às vezes, numa turma normal, o que eu passaria em uma semana um conteúdo, para eles, às vezes, eu ficava trabalhando mais vezes, às vezes até um mês. E aqui é o ensino fundamental anos finais, e foi onde eu não achei muita coisa, ou eu não registrava por serem maiores. Aqui é um final de ano onde eu fiz campeonato, que a diretora pedia, em final de ano faz um campeonato para encerrar o ano, que eu achei foto da turma deles, onde todos participam. E eu tenho, né, essa prefeitura é a mesma da escola anterior, eles têm um plano municipal. A gente se junta uma semana antes com o coordenador de educação física, todos os professores da rede, de todas as escolas, e organizamos o plano de ensino. Se vocês quiserem, também disponibilizo para vocês. E aí, dentro desse plano, a gente decide o que vai ser trabalhado. Cada um trabalha como quiser. Mas, por exemplo, esse bimestre é handball. Então, vamos trabalhar handball. Se o aluno sair do 6º ano e for para outra escola, ele não vai perder nenhum conteúdo. Se ele estiver no 5º, é outros conteúdos que vão ser trabalhados. Então, tinha todo esse plano. E isso eu achei muito legal, coisa que eu não tinha visto em outras prefeituras. Isso daqui, essa filmagem eu tenho porque é da minha intervenção, e essa turma não era minha, né? Eu só estava auxiliando. Então, o professor dava handball, e eu estava trabalhando com esses alunos, e com o Wesley, que tem, ele tem uma hemiplegia, então ele vai ter dificuldade do lado esquerdo dele, e deficiência intelectual. Vocês podem observar. Mel, Oi. qual que é a idade desses alunos? E o nível de ensino no KM é EJA? O KM tinha duas coisas. Eles tinham o AEE, que era para alunos que estavam regular na escola e frequentavam lá, desde 8 anos, desde 7, desde os anos iniciais, mas eu tinha aluno com 7 anos, até EJA, tinha alunos lá de 40 anos. Então, tinha as duas turmas de AEE, que faziam esse reforço lá, e todo esse atendimento, e eu tinha turmas de EE, que era Educação Especial, que são alunos de EJA que frequentavam todos os dias aquela escola ensino regular, que ou não tiveram educação no ensino regular, ou porque a mãe conseguia a vaga para eles continuarem do que ficarem ociosos em casa, né, que estavam lá há anos. Obrigada. Então, tinha alunos que passavam por lá e conseguiam ser inseridos em mercado de trabalho, e alunos que realmente frequentavam como fins mais terapêuticos. E também tinha alunos que frequentavam a escola, que eram de Fundamental Ciclo 1 e 2. Então, eu tinha alunos de todas as idades, só não tinha muitas fotos. Aí, a gente fazia uma complementação do que eles tinham na escola lá. E aqui, esse vídeo é do meu trabalho para ver como a gente estava trabalhando no handball com eles. Aqui, o Wesley já estava conseguindo segurar a bola com mais facilidade, já estava entendendo segurar e o arremessar do handball.
Aí a gente vai começar o próximo vídeo, que esse daí estava fácil. Então, vamos começar colocando um bobinho no meio. No final disso, a gente já estava colocando o Wesley para jogar junto com a turma toda, mas a turma estava na quadra e estava num canto separado, mas sempre com o professor do lado. Vou passar para o próximo para a gente ver. Acho que esse é o mesmo. Eu quero um que a gente vai para o bobinho e ele vai tentar pegar a bola. Antes eu separei com o Wesley o segurar a bola, ó, já estava jogando uma distância mais longe, não só de maneira direta, como quicado e outros tipos. A bola tinha que chegar alta para ele não conseguia prensar, mas ele conseguia segurar fazendo esse gancho. Aí a gente foi para o bobinho, não sei se eu coloquei o vídeo aqui. Esse é um outro aluno também, e na aula eu trabalhei o bote com eles. Todas as crianças fizeram aula normalmente. E aí, gente, nessa prefeitura eu tinha um material, apostilas para serem trabalhadas conteúdo. Então, eu dava conteúdo, mas eu achava simples, então eu complementava sempre eu dava alguma coisa extra para eles de conteúdo. Só coloquei um exemplo aqui, que às vezes a gente fala educação física é só quadra, é uma delícia a quadra. Mas também tinha parte teórica já de sexto a nono ano, eu trabalhava um pouco com eles dessa maneira. Aqui é o EJA. O EJA, infelizmente, eu trabalhei um mês, não tive muito contato com os meus alunos, porque veio a pandemia ano passado. Eu peguei EJA porque eu fui para o doutorado e para dar conta de tudo, o EJA à noite. Essa turma de EJA era a única que eu tinha durante o dia. Então, é uma turma super pequena, com todos os alunos com deficiência. Esse aluno, ele é surdo e cego, que é o André. E os demais, a maioria tem alguma deficiência intelectual, algumas coisas mais simples, assim. Simples, eu digo, para mim, desculpa a palavra, foi mais fácil trabalhar, porque eu conseguia me comunicar. Com o André, no começo, foi muito difícil, porque eu só sei o básico de Libras. Mas eu aprendi muito com ele. Ele começou a me ensinar Libras, porém, foi só um mês de aula. E aí, entrando um pouco nas estratégias, o que eu fazia com eles? Desenvolvi muita coisa para esse aluno que é deficiente visual. Antes de entrar nessa parte, tem alguma pergunta, gente? Vocês querem comentar um pouco de estágio de vocês, de material? Antes de eu falar dos meus materiais, de como foi a experiência de vocês, ou dúvidas como foi trabalhar com esses outros anos? Acho que por enquanto está tranquilo, Mel. Então tá. Só para comentar, né? Quando eu. Aqui eu vejo vocês. Ah, mas vai ficar ruim, né? Deixa eu voltar. Quando eu fui. Essas telas 10-0. Quando eu fui trabalhar, eu tive muita dificuldade, não só com a quantidade de alunos, mas no começo com materiais. E é muito engraçado, quando eu fui fazer um material, vocês vão ver, é muito o que a gente vê na teoria. Todas as crianças queriam aquele material também. E isso foi uma estratégia que eu usava para eles incluírem mais as outras crianças, ou adolescentes, porque todos tinham o mesmo material. Às vezes dava trabalho fazer mais de um, porque você faz um é muito mais tranquilo, ainda mais quando você trabalha de manhã e de tarde, que hora você vai fazer, ainda mais material quando você compra, né, para fazer do seu próprio bolso. Muitas vezes as escolas não tinham essa estrutura, então muitas vezes saia do nosso bolso fazer tudo isso.
mas é muito interessante, porque na educação infantil eu vejo como todas as crianças aceitavam. No ensino fundamental, eu via que eu tinha que fazer esse trabalho, para elas se aceitem em um grupo. E aí, entre as estratégias que eu vou comentar agora, o que, que a gente fazia? Não só cuidado na instrução, de como eu falar, quando eu tinha esse aluno deficiente auditivo, até eu conseguir fazer ele ficar sempre do meu lado, de frente para mim, vendo a minha demonstração, eu fazendo com ele, até depois ter outras crianças que eu deixava auxiliando, foi um trabalho que demorou até adaptar isso. E é difícil, às vezes, você fazer isso e olhar as outras crianças. Com o tempo, a gente vai pegando experiência. Hoje, nossa, eu chego numa aula, não quero chorar. Desde o primeiro dia, eu já consigo fazer uma roda. Coisa simples. Então, você vai aprendendo a lidar. E a mesma coisa é a pessoa com deficiência. Além de você conversar para você conseguir ter acesso, a maneira como você passa a instrução também é muito importante. Na educação infantil, poucas instruções por vez. A mesma coisa para uma pessoa com deficiência intelectual. Então, se eu vou trabalhando pequenas coisas por vez, é mais fácil do que chegar e querer dar uma aula normal. Os materiais ajudam muito. O espaço físico onde você está, igual eu comentei do autista, ela fugia. Então, se você está num ambiente mais silencioso, ou se você consegue deixar o ambiente mais organizado, separar em grupos quando você tem uma quadra. Não sei se vocês viram minhas imagens, muitas vezes eu não tinha uma quadra. A festa junina ia na quadra, você fazia aula debaixo da árvore, empurrava a carteira. Então, quanto mais a gente consegue organizar a nossa aula, melhor é, mas nem sempre é possível. O espaço físico ajuda quando uma quadra coberta, todos os recursos, eu não vou me aprofundar, mas vou mostrar alguns materiais para ver se ajuda. As regras, igual eu fiz a corrida de orientação e pus algumas regras no meio, perfeito. Quando a gente começava o esporte, nos fundamentos ia tudo ok. Quando chegava na hora do jogo, a competição às vezes falava mais alto. Mas você muda uma regra e fala, a bola tem que passar na mão de todo mundo. Acabou, sabe? Todos participam. Ou às vezes ele aqui lá no arremessa fala, se ele fizer a cesta, vale, de vez valer 2 pontos, vale 4. Aí ele vai toda hora receber a bola para arremessar. Então a gente pode usar algumas estratégias de acordo com o que vocês vão sentindo no momento de vocês, porque às vezes o que funciona para um não dá certo para o outro. Mas são várias estratégias que a gente pode ir utilizando. E alguns cuidados, como eu comentei, desde um aparelho de audição, ou quando as meninas comentaram, tem síndrome de Down, às vezes tem frouxidão ligamentar, trabalhar uma cambalhota ou algum esporte. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, mas nada que vocês não cheguem na escola e peçam, ou conversem com os pais, geralmente são pais bem acessíveis. Aqui são alguns materiais que eu já trabalhei, alguns são meus, alguns eu não tenho, tipo, isso aqui eu peguei, essa primeira foto foi na internet. Eu tentei fazer um jogo de dama para aquela escola que eu mostrei, com imã, mas eu descobri que o imã tem que ser muito forte, ou a peça fica firme demais, ou ela não gruda o suficiente para um deficiente visual ou baixa visão poder tatear. Então, o melhor mesmo é o de velcro, tá? Porque eu queria uma coisa que não fosse dar trabalho ou não fosse perdendo o grude com o tempo. Então, um simples jogo de dama, colocou o velcro e ele conseguiu jogar como qualquer outro participante. Esse jogo é muito legal. Eu fiz um numa disciplina da MEI de tapete e EVA. Peguei tapete e recortei pé e mão de EVA para ter textura. Mas já existe esse jogo Twister bem mais fácil do que fazer um tapete. Mas se não quiser gastar, eu fiz um tapete desses daqui para poderem jogar e trabalhar partes do corpo e lateralidade, direito e esquerdo. Esse quebra-cabeça eu fiz para não só descrever, como para ele fazer um quebra-cabeça com texturas, para deficiente visual também. Desde macio, áspero e tudo mais. Baixa visão, bolas grandes ou coloridas que chamem a atenção. E as crianças amavam brincar. E deficiente intelectual eu também usava bastante ela, porque ela é mais leve, grande. E isso ajudava no tempo de reação, né? Essas coisas assim, bexiga. Pro deficiente visual que eu trabalhei, como eu já estava trabalhando algumas coisas no EJA e pensei em trabalhar esporte, aquela foto eu estava trabalhando atividades circenses. E ele era ótimo, a gente pulava corda, jogava a bola na cesta, ele tinha noção de distância e força, aprendi muito com ele. Aí eu fiz essas quadras, a de vôlei para ele entender, fiz uma maquete, marquei o chão com fita, levei ele para um reconhecimento, para ele conhecer a rede, porque era uma disciplina que não tinham trabalhado com ele, pela bola ser aérea, não tinha trabalhado, mas isso não quer dizer que eu não podia ensinar o que era.
e ele era muito interessado. O futebol, eu fiz o campo, não sei se vocês conseguem perceber, o EVA que eu usei tem textura, ele parece uma grama mesmo. Para demarcar os jogadores, isso daqui são taxinhas. Eu também fiz essa com imã, para ele sentir movimentação de bola, às vezes. Vocês estão me enxergando? Fazer um zigue-zague, então a bola movimenta, os jogadores movimentam. Isso daqui é uma tela de imã que eu fiz para ele. Estamos enxergando, sim. Ah, então tá. Obrigada, May. Aqui é a bocha que eu improvisei com areia dentro e TNT, chama esse tecido bem fininho, e passei fita. Essa foto eu tirei essa semana, gente, elas estão meio amassadas que elas estavam guardadas, mas só passar um pouquinho mais de fita, ela fica redondinha e dá para jogar de novo. Eu fiz com areia. Essa bola, a May tem uma bola chique, mostrou aí para vocês de goalball. Eu fiz uma bola com liso, que eu coloquei semente dentro de uma latinha, jornal, e coloquei um tecido em volta. Fiz uma bola com liso. E as crianças amavam. Então, muitas aulas, ou eu vendava, ou eu só trabalhava os sentidos mesmo. Às vezes, eu nem tinha criança com deficiência na aula, mas eu sempre fazia essa sensibilização com elas, trabalhando e mostrando todas as possibilidades que tinham. Então, isso são algumas coisas que eu usei. Aqui, eu pedi emprestado da Lauren, que é uma colega nossa aqui do doutorado, que ela fez um trabalho incrível para deficiente visual. Ela fez uma amarelinha com caixa de sapato e fez a marcação tanto visual como em libras. E ela usou de vez de usar pedrinha, ela fez uma bolinha também com guiso dentro. Então, essa daqui é a minha, que eu usava em algumas aulas para as crianças com baixa visão sentirem, que era colorida. E a Lau fez essa aqui, que eu vou mostrar o vídeo para vocês. Eu só queria ampliar o vídeo. Deixa eu ver se melhora. Mentira, ela fez arroz dentro, né? Ela fez o guiso dela, a pecinha dela com arroz. Mel, você falou que é em libras, é em braille, né? É braille, né? Obrigada. Mas muito lindo, Mel. Tá todo mundo elogiando no site a sua criatividade, o seu capricho. Gente, como a May falou um pouquinho Parabéns. da bola, não é só o preço dos materiais, é como também trazê-los para cá e nós não temos. Então, muitas vezes vai da criatividade mesmo. E como a May perguntou, faz com rodo e faz com cabo de vassoura, eu acho que isso não falta para nós, né, da nossa área. Então, essa amarelinha que ela fez, né, para jogar com a pedrinha. E eu usava a minha colorida, que também dá para tirar os números se precisasse para. Ô, Mel, você tem professores de AIE nas escolas onde você atua? Então, May, antes de falar agora um pouquinho de algumas estratégias, vou parar para ver vocês e conversar. Só mais 2 minutos e falar mais uma outra coisa. Cadê vocês do Meet? Aqui, pronto. May, aqui na Prefeitura de Ribeirão, na educação infantil, não tem AEE. Aí eu já entro um pouquinho no que o Pedro perguntou, agora que eu terminei, como estamos na pandemia. Nas escolas de ensino fundamental e EJA, tem um professor de AEE para a escola inteira. E aí eles fazem algumas adaptações e a sala é um sonho, eu já entrei lá de curiosa. Aí eles têm muitos materiais, sim. E na educação infantil... Todo mundo sabe que a AEE, gente, Mel, temos muitos alunos do bacharelado, né? Talvez seja legal explicar o que é o AEE e a sala de recursos multifuncional, bem rapidinho. E aí, a minha pergunta para você, se tem o AEE, é porque a gente não dispõe de tempo, nem todo mundo tem o mesmo capricho que você tem para confeccionar esses materiais. Seria tão bom se a gente pudesse contar com o professor de AEE, né, para ajudar a gente a fazer uma quadratátil, uma bola de bote, alguma coisa do tipo. Então, por favor, comente um pouquinho para o professor. O AE é atendimento educacional especializado. Tem profissionais específicos para isso nas escolas para atender os alunos
dependente da dificuldade que eles tenham. Geralmente, eles acompanham os professores e dão um suporte ou adaptam o material, igual a minha acabou de comentar, para auxiliar, ou às vezes simplesmente instruem o professor, ou às vezes acompanham e vão fazendo esse trabalho. Cada escola é feita de um jeito, pela minha experiência, tem uns que ficam na salinha deles e não saem para nada, tem outros que frequentam a sala junto com outros professores e ajudam no que precisa, entendem como é o aluno. Então, o jeito de trabalhar, eu não sei dizer se tem muito um padrão. A Cássia está aqui com a gente ou não? Porque é ela que você falou que formou em AEE, né? Não sei se alguém aqui também já fez educação especial, que tem o curso não fiscal. Então, tem a formação específica, é um profissional especializado que domina essa parte. E a sala de recursos multifuncionais, não é todas as escolas que tem, é uma sala que tem recursos do Estado, com todas as funções, desde computador, materiais adaptados, recursos que o aluno vai precisar. Às vezes, um computador que amplia a tela, às vezes, uma máquina que esse professor vai fazer para ele um material em braille. Então, tem alguns recursos, né? MEI, infelizmente, eu trabalhei só na educação infantil, né? Estou há 3 anos na Prefeitura de Ribeirão, trabalhei 1 ano só na educação infantil, então, o primeiro ano era só eu, o segundo ano eles colocaram esse apoio, que era desde para ajudar a ir a um banheiro, a aulas quando precisava, ele era faz tudo na escola. Quando ela diz apoio, gente, ela está se referindo a um profissional de apoio, né? Às vezes chamam de cuidador, às vezes de paraeducador. É um apoio, eram pessoas que não tinham formação específica, aqui no caso da Prefeitura de Ribeirão, mas que ajudavam, era um cuidador, que ajudavam nas necessidades que precisasse, principalmente quando tinham alunos, porque igual eu falei para vocês, agora é normal ter pelo menos um por sala, então estão sentindo necessidade de pensar como fazem. Mas não tem formação específica esse cuidador que eu mencionei. E bem lembrado, May, obrigada. Pode ser, às vezes, um pai, pode ser N tipos de pessoas que exercem essa função. Aqui na prefeitura eles contrataram, mas não tem formação nenhuma específica. É só alguém para ficar ajudando. Na educação infantil. Aí eu peguei ano passado o EJA. E aí eu tinha o AEE na escola. E eu amei as professoras, conversei com elas, e elas se disponibilizaram para o que eu precisasse me ajudar. Mas como eu mencionei, veio a pandemia, eu fiquei nem um mês presencial, senão eu queria ter o dobro de material que eu tinha hoje, eu fazer tudo para deixar lá para a escola e para esses professores, sabe? Que eu vi que as escolas tinham recursos, sim, tinha material, desde um EVA, que às vezes a gente quer ir só para professor de sala, a tudo. Então, acho que daria para fazer um trabalho muito legal. Só para esclarecer, melhor, para o pessoal, o AEE, gente, ele acontece no contraturno. Então, no período matutino, por exemplo, o aluno frequenta o ensino da sala de aula comum, junto com os demais colegas, e no período da tarde, ele vai para a sala de recurso multifuncional, onde o profissional faz um reforço, um acompanhamento pedagógico específico para cada aluno. Porque dentro dessa sala de recursos multifuncionais, os alunos estão vendo várias disciplinas, estão em vários níveis de ensino, então é bem dinâmico. Bom, dito isso, vamos pensar no contexto da educação física. Quando que o professor de educação física precisa de ajuda? É na aula. Por quê? É um que foge, é o outro que machuca. Vocês sabem a questão da disciplina como está hoje em dia, como é difícil lidar, né? Temos a coisa do excesso o excessivo número de alunos por turma também, né? Quer dizer, então o AEE não tem condições de nos ajudar no suporte direto às atividades de ensino. Onde o AE poderia nos ajudar, eu vejo que é na confecção de alguns materiais, visto que a gente não tem muito tempo ou habilidade, né, como a Mel tem, para fazer todos esses recursos aí. Então, eu estou colocando essas questões para vocês pensarem, né, porque
a Mel colocou no início da aula, né, que quando ela se viu diante das turmas, independente da presença de criança com ou sem deficiência, as condições que a gente tem hoje numa escola são roots, né, são bem assim, precisa de coragem, né, vamos falar sério. E a sensação que a gente tem é essa: eu não aprendi nada na escola. Não é que não aprendeu nada na escola, é porque o sistema educacional, de uma forma geral, precisa de muita reforma. Vai falar para mim que uma Melina, né, com licenciatura, bacharelado, especialização, mestrado e doutoranda, não está bem formada para atuar na área, né? Então, eu sempre gosto de puxar a gente a reflexão para as condições de ensino que o professor tem, né? Para que a gente reflita. É claro, eu com pós-doc não sei aonde, né? Se eu fosse para uma escola hoje eu ia pirar, não porque me falta conhecimento, não porque eu não esteja preparada, mas é porque o sistema educacional brasileiro, ele precisa de uma reforma, né? E eu acho que houve um avanço desde essa lei, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que foi lançada em 2008, porém, a gente não tem ações suficientes para dar respaldo para que essa inclusão se materialize dentro da escola, né? Então, nós temos um caminho enorme a percorrer. Os desafios nossos na universidade vão muito além da questão da formação de vocês, né? Porque os conceitos sobre como lidar, sobre como fazer uma adaptação, isso tudo vocês têm, né? Agora, na hora de operacionalizar, é esse sentimento de desamparo que a Melina está relatando para vocês, né? E é um processo de construção, é um processo. Você conseguir o apoio institucional, você conseguir a atenção e o respeito dos alunos, né? Você conseguir desenvolver alguns equipamentos e materiais que você possa estar utilizando. Então, isso é um processo, gente. Eu acho lindo, né, que a Melina está, assim, nos trazendo... a palavra é a realidade, né? Ela está nos dando um banho de realidade. Então, é muito rico. Olha tudo que ela consegue fazer, apesar do nosso sistema educacional não nos favorecer, né? Então, Mel, tá de parabéns aí, viu, querida? Eu não sei se eu consegui ilustrar muito a realidade, se eu não tenho experiência no ensino médio, mas é um pouco do que a gente tem, gente. Educação física perpassa todos esses anos. E essa é a realidade mesmo, desde você chegar até não ter uma quadra coberta, tá chovendo, vocês viram as condições de quantas quadras sujas, molhadas, ou não ter material, até você ir pedindo, ter um apoio de uma gestão. Eu vi aqui, May, você colocou de fazer com bexiga também, dá super certo, eu já fiz. É super legal essa bolinha que a May mencionou aqui no chat. E aí, o que eu queria falar, né, para encerrando essa fala e falar um pouquinho da pandemia, para também não se estender. Até às 6h30, já estou encerrando. E o que eu ia falar é que foi todo um processo, não só de chegar e querer chorar e ver aquela turma, até minha primeira aluna que machucou, a ter toda a experiência que a gente vai adquirindo, mas tem algumas estratégias que ajudam muito. Uma delas é a minha pesquisa, que se der tempo eu vou pincelar, mas não sei se vocês perceberam, que eu já usei na educação infantil, que a gente chama de colega tutor. As crianças ajudam muito, gente. E se você consegue fazer um trabalho de conscientização, e se você consegue ter uma turma legal, e sempre tem alunos que se destacam nesse sentido de querer ajudar, de ser mais esperto, tipo, eu pego o material, eu busco. Essas crianças ajudam muito. Então, a gente, muitas vezes, depois que a gente vai pegando a manha, né, depois que você consegue já controlar a turma, você vai vendo. Então, você deixa elas com um colega para você conseguir dar aula para a turma inteira, elas acabam ajudando, reveza esses alunos. Às vezes, meu problema é que dava briga, todo mundo queria ajudar, igual eu comentei agora, né? Mas antes para mais do que para menos. Então, você consegue, sendo uma, dar atenção para todas. E eu não digo, às vezes, só aluno com
com deficiência. Às vezes eu gosto muito dessas coisas que trabalham a construção de um material e da atividade. Por exemplo, eu faço um jornal, eu trabalho peteca, eu faço a esgrima, eu faço o biboquê, que é o de girar, eu faço peão, eu faço muita coisa com material reciclado. E eu percebo que tem crianças que não conseguem ter a mesma destreza para construir do que as outras. Imagina, você é uma sozinha ajudando a fazer 30, você não vai conseguir. Mas se tem 5 alunos que são mais rápidos e conseguiram acabar, esses 5 começam a ajudar os que não conseguiram. Primeiro, eu dou função para eles, eles não começarem a bagunçar e me deixar louca, porque eles vão querer brincar com aquilo. E 2, eles dão conta de me ajudar com os que não estão fazendo. Então, são algumas estratégias que eu fui aprendendo a usar, que ajudou muito, que é usar esses alunos entre eles mesmo. Outros recursos que a gente vai aprendendo, eu comentei, o cuidador. Quando eu tinha estagiário, eu amava, porque eu ensinava do jeito que eu queria o estagiário. E aí, o estagiário ficava redondinho para me ajudar nas minhas aulas. Tinha hora que eu focava em uns 3 aluninhos, sim, estavam com mais dificuldade, ou que precisava de um apoio físico, às vezes eu ia fazer atividade com ele. Realmente, sabe o que é? Segurar ele e fazer ele pular, e passar, e pegar, e fazer esse apoio físico. E se você tem alguém com você, às vezes ele falava, só não deixa a aula sair do eixo quando eu faço essa atividade. É sensacional quando você está em 2. Que foi um pouco que me levou para a minha pesquisa, né? Que é uma das estratégias que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi o meu mestrado, que a May falou que se eu pudesse falar um pouquinho. Então, só vou mostrar essa ideia. E aí, se vocês quiserem, eu disponibilizo. Então, eu vejo hoje, gente, o tanto que é importante a gente planejar uma atividade, porque se você está com ela estruturada, você não cai lá de paraquedas sem controlar a criança, sem saber o que as suas crianças sabem ou não, a realidade que você vai pegar, se vai ter o material que você precisa ou não, porque assim você consegue, já são fatores externos que você consegue controlar, porque uma aula já vai ter 1000 outros que vão ser imprevistos. E você vai conseguindo lidar, mas se os outros estão estruturados, você consegue manter numa aula. Digo isso hoje pela experiência. Às vezes chega aquela primeira semana de planejamento, todo mundo pensa, é mais uma semana que não faz nada. O que tem de colega me pedindo material, ou o que eu fiz, ou o planejamento que eu montei, eu tô até assustada. Eu falo, gente, mas vocês não montam? Não tem problema, eu dou, quanto mais usar, melhor, né? Quem sabe a gente melhora a nossa educação física. Mas não é possível que não tenha. Material de EJA montado, que eu vou comentar daqui a pouco para o período da pandemia, falo, mas você não fez nada para os seus alunos, você não gravou vídeo, você não buscou na internet, você não criou, você não fez. Sabe, a gente já está indo para o 2º ano de pandemia. Sim, não estou falando que tenha problema, mas eu vejo tanto que às vezes a gente precisa. Não estou falando que é nossa obrigação virar 10, mas se dedicar para tornar mais fácil e fazer com que todos participem. Que é um pouco da ideia do que eu trabalhei no mestrado, que eu gosto muito disso. Às vezes, isso que vocês vão fazer não é para um aluno, vocês vão ajudar vários. Vocês vão ajudar uma turma toda, ou incluir N alunos. Quantos alunos eu não tive dificuldade em ensinar a pular corda? E não era só um que tinha dificuldade física. Eu fui pegando 1000 estratégias até conseguir ensinar vários. Então, eu só vou falar rapidinho do que eu fiz no meu mestrado. Quem sabe conseguimos aplicar um dia. Posso E cortar fala você da rapidinho? pandemia. Oi? Cortar você rapidinho, só para meio que falar uma coisa que eu vi esses dias no Instagram, que é uma menina que ela trabalha com educação especial, e ela assinou uma, sabe, tipo o tag, que a gente recebe um livro por mês, só que para educação infantil. E daí ela recebe livrinhos para ler para criança, e também alguns materiais, tipo, ela recebeu um jogo da velha feito de madeira, um monte de coisa, tipo, de coisinhas para usar na aula. Eu achei super legal também. Aí, se alguém quiser pesquisar isso, fica como dica. Muito legal. Obrigada por acrescentar. Eu vou querer também. Vou compartilhar só para falar do final aqui. E aí, o que eu trabalhei no meu mestrado, gente, foi essa ideia de ensino, co-ensino, né, que também às vezes é chamado de ensino colaborativo, e educação física escolar.
perspectivas colaborativas para a inclusão de estudantes com deficiência. Trouxe alguns textos aqui que eu adoro, para a gente pensar nessa inclusão no âmbito educacional, é necessária a participação de toda a comunidade escolar. Muitas vezes um professor sozinho consegue, mas se ele tiver o apoio de uma comunidade escolar inteira, facilita muito e o trabalho vai além. Desde uma gestão, equipe multidisciplinar, e entre outros profissionais. A família, é muito importante a gente ter essa troca de informações para conseguir fazer um trabalho melhor. E aí, eu trago essa definição, né, que eu gosto muito, que é um processo que a gente tem que reorganizar o sistema educacional mesmo. E muitas vezes a gente tem que pensar que não é simplesmente o profissional, mas vamos pensar em estratégias que vão oportunizar isso para essa inclusão acontecer e para facilitar essa vida desse profissional. Deixei aí só para vocês terem também, né? Não está passando de novo, aí foi. E aí, o que é coensino, que foi o que eu trabalhei? É a parceria de um professor do ensino regular e um professor de educação especial ou outro especialista. No nosso caso, a ideia no Brasil é ser esse professor de AEE, porque o coensino existe nos Estados Unidos, e lá eles têm o professor de educação física adaptada, eles têm esse profissional em específico, e é quem, nos estudos que a gente estudou, fazia esse papel. Então, é um professor de educação física que domina o conteúdo e um professor que vai ajudar nas adaptações, no caso do Brasil, um especialista que entenda, um AEE, por exemplo, como mencionado, né? Que vai ministrar instruções para um grupo diversificado de estudantes, e para todos juntos, incluindo as necessidades que eles têm, num ambiente de ensino regular comum. Então, o que seria a ideia? É os dois profissionais trabalhando juntos, que muitas vezes esses atendimentos, igual a May falou, tem para a sala de aula. Quando vai para a quadra, é a hora que esses profissionais vão tomar o café, o lanche, hora de descanso, ou corrigir um trabalho, ou preparar material. A educação física sempre, muitas vezes, é usada como lazer, um momento de respirar. E por que não precisar desse apoio também na educação física, né? E aí, esses dois professores juntos vão dar aula para o grupo inteiro de alunos. Não é que vai ficar um professor só com um aluno com deficiência, é ministrando instruções para a turma inteira. Então, gente, eu quis ver as possibilidades, limites do coensino, né, que é essa estratégia, para a inclusão de estudantes com deficiência no contexto escolar, nessa perspectiva colaborativa. Então, eu fiz uma pré-intervenção para ver primeiro como que eram as aulas, a intervenção propriamente dita, onde eu fiz esse papel de professor especialista, e um pós para ver. Então, a pré-intervenção eu observei, junto com uma outra colega que só foi observar para a gente ter mais credibilidade, utilizando alguns roteiros. Durante 3 semanas, a gente observou como eram as aulas e os estudantes nessas aulas. Depois eu fiz uma entrevista com o professor para saber as dificuldades ou facilidades ou como era. Depois a gente aplicou esse coensino, que foi essa atuação junto, desde sentar para planejar juntos, a decidir estratégias que íamos usar, dar aula juntos, colocar à prática, nós dois juntos, e a avaliação desses alunos e dessas atividades que a gente fazia. E no final, uma entrevista para saber o que eles tinham achado de tudo isso. E aí a gente conseguiu esses resultados. Eu fiz com 3 professores, em 3 escolas, e as turmas tinham alunos com deficiência inseridos nela, e aí a gente conseguiu esses 3 resultados, né, que eu separei por caso 1, caso 2 e caso 3, que era como era o suporte que eles precisavam, como que foi essa atuação de atuar junto do coensino propriamente dito, e como que foi para esses professores depois dessa participação, que eles enxergaram, como eles avaliaram, na perspectiva dos professores. E aí, o que eu trago de mais relevante foi os modelos de coensino. Se vocês quiserem depois ver meu trabalho ou tudo mais, fica à disposição também, passo tudo para vocês. Que era isso. Tem vários modos de atuar, que é um professor dando aula e um observando, que ele vai ver as dificuldades e vai ver o que ele fica observando, né, a turma, dando essa assistência, dentro de fora. A estação de ensino, a gente divide a turma em grupos,
E aí os professores, os dois vão se revezando, dando assistência para os 3 grupos, ou quantos forem, como se fossem estações, os professores vão revezando para passar as informações. Só para explicar, eu coloquei um aluninho em branco, né, como sendo um aluno com deficiência, a legenda está por último. Aqui, os 2 professores em equipe explicam juntos a atividade. Aqui, cada um fica com metade da turma, que é o ensino paralelo, dando a mesma atividade. Aqui, um professor dá a instrução de maneira geral, que é um ensina e um assiste, e o professor fica em específico com o aluno. Detalhe, essas funções podem ser trocadas, tá bom, gente? Tanto um como outro professor pode dar assistência ou dar a aula. E aí dá um suporte específico. Então, está explicando, esse aqui fica auxiliando para o aluno conseguir acompanhar ou entender. Pode ser de vários jeitos, ou dar essa assistência individual num grupo, ou fazer atividade com um aluno, ou enquanto todos fazem, ele faz em paralelo ou explica separado para esse aluno. E o aluno faz a mesma atividade e está junto com a turma. Aqui, só um detalhe, tá? Ele está aqui do lado, mas é para ele estar dentro da quadra. Eu já arrumei esse desenho nos outros trabalhos. Aqui ele pega um grupo separado, que no caso foi o vídeo do Wesley que eu falei, ensinando os passos do handball. O professor estava dando a aula da turma e eu estava dando uma aula paralela, ensinando ele e os outros alunos do mesmo conteúdo. E aqui o ensino alternativo. O outro modelo que todos estão fazendo, o professor dá aula para um grupo geral e eu dei aula, ou a gente revezava as funções para um grupo menor junto com esse aluno. Porque às vezes, gente, como eu falei lá no começo, tem aluno que tem mais facilidade, então aqui pode ser que o professor ponha uma dificuldade a mais, jogar a bola quicando já, então aqui, ou aqui o professor já está tipo, então dá um passo para trás, e aqui a gente ainda está mais perto, eu vou fazer a mesma atividade, porém, um grupo menor, mais individualizado, eles vão fazer a mesma atividade, até chegar no mesmo momento. Mas um grupo menor recebe mais atenção, às vezes mais fácil a compreensão ou executar a atividade. E todas elas eu observei, né, nós observamos que dava para fazer nos modelos, tanto espalhados numa quadra, como em roda, como em estafeta, como em duplas, trios, em grupos. Então, não importa a disposição que vai estar, a gente consegue trabalhar. E eu trago para finalizar, se vocês quiserem meu e-mail, também já está lá no Classroom, né, que a May colocou que eu estou lá, tipo, à disposição para o que vocês precisarem. E a gente consegue observar que a educação física possibilita muita coisa para a inclusão. Por exemplo, numa sala de aula, ele fica lá sozinho numa carteira. Na educação física, ele consegue interagir, tá no meio de todos, não tem que ficar fechado numa sala de aula. Em uma sala que eu vi, a gente dava dó, os 2 alunos ficavam nas últimas cadeiras com a professora de apoio do lado, com essa daí. Por quê, sabe? Ou por que não na primeira carteira, de frente para o professor, para conseguir aprender mais? E a educação física, a gente tem uma gama tão grande de possibilidades, não só para promover essa inclusão que a gente tanto fala, que não deveria nem falar, deveria ser todos, né, ter esses direitos, uma palavra que quem sabe a gente não use daqui a uns anos, que todos tenham um modelo social aí, com as mesmas possibilidades, mas a educação física possibilita muita coisa, e eu sou apaixonada nesse campo escolar. E a gente tem várias estratégias para tentar usar esses apoios ou como trabalhar com essas crianças. E as especificações de adaptação, eu acabei não focando porque eles vão ter na outra disciplina, né? O que fazer, como adaptar. E essa turma foi ótima. O que trazia, parece que já tiveram aula e sabiam tudo sobre as deficiências ou o que fazer. Tem alguma pergunta? Eu ia só comentar 5 minutinhos do Pedro como que está na pandemia, mas fico à disposição para qualquer outra dúvida, ou contemplar, ou comentar alguma coisa que eu não tenha falado. Você vai responder a questão da pandemia, Melzinha? Acho que enquanto isso... Acho que estava vendo se tinha pergunta ou alguma coisa aqui no chat, porque quando eu compartilho a tela eu não vejo nada. Eu acho que a única questão até o momento que eu localizei foi a do Pedro, sobre como é que está a situação da pandemia para as crianças em geral que atendem a aula de educação física e especialmente para as crianças com deficiência. Kathleen, também eu estava lendo aqui, muito verdade, eles usam como punição. Quantas vezes aí ele não vai para a sua aula porque ele não merece? Poxa, eu já briguei muito com o professor e para mim eles iam.
E quantas vezes eu não via professores mais velhos, o aluno com deficiência sentadinho? Gente, por que não, sabe? Tá no meio. E, bom, vou falar da pandemia, então. Aqui na Prefeitura de Ribeirão, que é a realidade que eu tô, é muito difícil. Ter acesso à internet, ter condições financeiras, às vezes não tem nem o que comer. Então, não dá para fazer uma aula síncrona, assim, mesmo online, não dá. É irreal. Então, ano passado, nós começamos a ter material para postagem no Facebook e para mandar para os pais em grupo de WhatsApp, que alguns pais conseguiam sem gastar pacote de dados. E a gente fazia assim, e os pais que não tinham acesso podiam pedir esse material impresso e a escola imprimia para o pai que queria buscar a atividade. Mas a maioria das atividades eram pedidas para ser uma por dia, então a educação física tinha uma atividade por vez, né? A gente tem 2 aulas, mas era uma só, e pedia para utilizar o que o aluno tinha em casa, por exemplo, um brinquedo, pular uma almofada, usar uma vassoura, e fomos pensando nesses materiais. Mas a gente viu que o retorno estava muito baixo, porque, não é todos que têm celular, quando tem, não é que tem acesso à internet. 3, às vezes os pais estão trabalhando e fica com a avó em casa, a avó não sabe lidar com uma tecnologia. O pai chega cansado de um serviço, não tem paciência, ou às vezes não tem aquela didática para trabalhar com a criança. Aí eles começaram a fazer, no meio do ano aqui, para trabalhar a educação física junto com outras disciplinas na TV. Então, eles criaram um canal aqui na prefeitura, e a criança liga a TV e faz a aula, assiste a TV, escuta em português a história, a educação física faz a atividade, e uma manhã ia tendo o horário, educação infantil, fundamental, aula disso, ia tendo durante a manhã, e se a gente viu que melhorou um pouco. Depois nós fizemos apostilas, o EJA ficou largado, eu ajudei a fazer a apostila do EJA aqui na prefeitura, que aí eu vou entrar na adaptação de material. O EJA não tinha nada, totalmente perdido, porque a educação física no EJA também começou há 3 anos atrás, junto com a educação infantil, aqui na prefeitura. Aí, nós nos vimos nessa situação, fizemos um material que eles pudessem pegar e ter em casa para fazer atividades. Aí, como funciona a adaptação? Todas as minhas atividades, a gente pensava, inclusive a May, você já passou para eles aquele link do Instagram que vocês têm? Posso dar esse spoiler? Pode passar para eles ou deixa para só outra disciplina? Então, me ajudou muito aquele vídeo, porque a gente pode passar atividades que contemplavam todos. Oi? Malu? Então, esse vai ser o foco da nossa disciplina de educação física. Então, eu não vou falar, atividades remotas de educação física, né? Que possam incluir crianças com deficiência. Então, esse é parte da próxima, porque aí vai mais para o contexto educacional. Então, isso daí, Pedro, me ajudou muito, porque eles fizeram uns trabalhos muito legais. E aí, criei muitos vídeos eu gravei e mandava no WhatsApp das crianças. Como não precisava adaptar material, tinha que usar o que eles tinham em casa, muitos vídeos eu estava gravando, eu fazia, e se vocês vão ver na próxima disciplina aí, é obrigatório para todos os meses, ou só para o bacharel, ou só para a licenciatura? Essa é obrigatória para todo mundo. Então... você está falando daquele canal do YouTube do PEC Coast, lá dos Estados Unidos, ou você está falando do Instagram da Unicamp? Não, desse primeiro. Ah, que legal. Então, nós vamos montar algo assim. Então, já estou adiantando, Pedro. Foi uma coisa que me ajudou muito. E aí, foi naquele perfil que eu ia montando os meus vídeos, Pedro. Então, eu não tive. O professor de AE estava disponível para adaptar o material. Por exemplo, o EJA, que tinha material, algumas atividades escritas. Por exemplo, eu passava alongamento, passava conhecimento corporal para eles fazerem em casa, passava erros posturais. Para se eles estão em casa, eu vou pensar no que eles estão no cotidiano deles, por exemplo, do EJA. Vou pensar que eles estão fazendo faxina, estou pensando que eles estão fazendo trabalho em casa. Então, vamos melhorar a postura, vamos fazer isso. Passava vídeos, passava links, passava eu fazendo, muitos vídeos eu gravava, e alguns materiais escritos, porque o EJA eu trabalhei com os anos iniciais, para eles também desenvolverem isso. E aí, por exemplo, para o André, que é o meu deficiente visual,
eu mandava o material para a escola e isso ela fazia o material em braille para ele. E aí ele fazia. Então, esse trâmite eu pude contar com esses profissionais. Os da educação infantil, eu fazia os vídeos no que vocês vão ver depois, não vai dar tanto spoiler, mas é isso, pegava o material que eles tinham em casa, dava atividade que todos conseguiam fazer e contemplassem todos, assim, de maneira mais lúdica. E esse ano tá exatamente a mesma coisa, mas é obrigado todos a terem WhatsApp e a gente que tá ficando louco. Mas é isso, então a gente tem esse suporte quando tem esse profissional, senão é tudo por nossa conta mesmo. É assim que a gente está trabalhando, pelo menos aqui na pandemia. Não sei se eu ajudei, não sei se eu te respondi. São esses recursos. E é isso, gente. Resposta. Gente, mais alguma pergunta para a Mel? Ela está toda segunda-feira com a gente, também não vou dar mole para ela não, né? Na próxima disciplina adaptada, essa equipe maravilhosa vai me acompanhar. A gente tem aqui especialista em tutoria, especialista em coensino, especialista em plano de ensino individualizado. Então vai ser muito bacana também. Melzinha, tem vários elogios aqui para você no chat, né? Eu só queria valorizar muito, Mel, a sua apresentação, né? Porque quando a gente fala, normalmente, em atividade física e esportes adaptados no contexto educacional, invariavelmente, o pessoal trata de desenvolver esporte paralímpico em escola, né? Inclusive, o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro tem um comitê voltado para a área de educação, né, que eles chamam de educação paralímpica, mas fica restrito essa coisa, né, como se a criança com deficiência, gente, essa que é a minha maior tristeza, né, como se a criança com deficiência, ela só pudesse ela só se restringe aos conteúdos de esportes paralímpicos. A gente está vendo que são poucas modalidades, né, esporte paralímpico são 23 de inverno, 5, 6 de inverno, 23 de verão, fora aqui, quem que vai fazer vela, quem que vai fazer mountain bike, quer dizer, muitas dessas modalidades paralímpicas você não replica no contexto escolar. O que você consegue replicar no contexto escolar é bocha, com essas adaptações que a Mel falou, né, o voleibol sentado, às vezes o goalball, porque o futebol de 5 já é um pouquinho mais dinâmico e tem uma certa preocupação com segurança, alguma coisa do atletismo, acabou. É isso que eu ia falar, May. Dá para fazer algum handball, basquete com cadeira e as crianças andam com a cadeira ou sentado. Então, fica muito restrita a experiência. A gente pensar, né, em esporte, educação física e esporte adaptado no contexto educacional, a gente se restringir ao ensino dos esportes paralímpicos na escola, a gente está limitando demais o acesso à cultura corporal por parte do aluno com deficiência, né? Então, eu achei muito linda a tua aula, mas muito linda, está super de parabéns, né? Porque mais do que as dificuldades, né, mediante essa realidade, que é a realidade de sugestões, um monte de proposições, e isso é muito lindo, né? Então, eu acho que, assim, me encantou a sua aula, viu, Mel? Tá de parabéns, assim, não atingiu, extrapolou as expectativas, e eu tenho certeza que vai servir como inspiração para muita gente, né? Agradeço muito, May, porque eu admito que eu estava mega insegura, não é uma coisa que eu falo sempre, né? Eu faço sempre, mas não costumo apresentar ou falar, né, tanto assim sobre isso. Substituir a Malu, deu um frio na barriga absurdo. Substituir é muito melhor. Não dá para comparar, mas estamos aí para precisar. E só comentando, meio, eu não vou esquecer quando a gente estava para ter as Olimpíadas aqui no Brasil, em 2016, e as Paralimpíadas. Por sorte, meu município, por ser cidade pequena, não foi tão afetado. Mas e como foi para achar esses atletas, May? Eles saíram garimpando nas escolas, Paralimpíadas escolares.
Se a criança fazia alguma coisa, igual você falou, ia caçando para encaixar, sabe? Mudava o foco. Não é apresentar um esporte, não é possibilitar a nossa cultura corporal, ou cultura corporal de movimento, dependendo da corrente que cada um seguir. Mas é triste a gente ver isso, sabe? É desenvolver, por isso que eu gosto, é desenvolver da base para dar possibilidades. Mas é isso. Queria agradecer muito, gente, a participação de todos, li os comentários, agradeço. Qualquer coisa, eu sempre estou aqui à disposição para ajudar ou o que vocês precisarem. Excelente, Melzinha. Gente, então, muito boa noite para vocês. Eu vou interromper a gravação, nós vamos ficando por aqui. E semana que vem, então, a gente retoma com a aula da professora Maria Tereza Leitão, né? Que vai falar um pouquinho da Special Olympics e do esporte unificado para a gente, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, sugestão, é